Hoje estamos aqui no 11º episódio do Anatomia in House, com a brilhante presença do professor Dr. Roberto Fábio, nosso professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, o qual nos deixa muito feliz com a sua presença, sua participação, contribuição com essa iniciativa que é de nós mesmos, professores do departamento, para poder contribuir com os alunos, né, e trazer o conhecimento em suas casas, né, uma vez que estamos num momento de isolamento social. Então, professor Roberto, é um maior prazer tê-lo aqui, o senhor é uma honra, nós o respeitamos muito pela pessoa que é, pelo professor e profissional. Professor, o senhor tem a palavra, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado por duas coisas aí, pelas suas palavras carinhosas e também pelo convite de poder estar participando aí desse projeto tão legal. A gente, nesse isolamento, fica longe de todo mundo, né? Na verdade, não é uma aula tradicional como a gente gosta de dar, né? É uma aula à distância, que de qualquer forma mata um pouco a saudade da gente fazer aquilo que a gente mais gosta, né? Que é de ensinar. Nossa conversa hoje é, então, sobre o polígono de Willis, um olhar da neurologia, com sugestão de vocês. E então, a nossa ideia é mais dar uma olhada numa correlação anátomo-clínica. É claro, é um tema muito amplo, enorme, e então, por um tempo mais curtinho, eu fiz dei uma enxugada para que os alunos possam ter uma noção mais geral dessas questões. Eu dividi, então, essa apresentação no seguinte roteiro. Eu vou fazer algumas pequenas considerações iniciais a respeito da irrigação e do polígono de Willis, depois falar um pouquinho dos aspectos anatômicos gerais. No terceiro item, eu falo um pouquinho sobre os aspectos embrionários, que é bastante importante a gente entender isso aí. Depois, um olhar, uma visão também sobre os acidentes vasculares encefálicos, alguns conceitos básicos, já que muitos dos nossos alunos são do 4º período e ainda não tiveram neurologia clínica, né? Então, para dar uma clareada. E, por último, falar um pouco das correlações anátomo-clínicas. A ideia é falar da cerebral anterior, média, cerebral posterior e os sistemas de irrigação profundo. Claro que a abordagem aqui é uma abordagem mais objetiva, mais superficial, né? Para a gente falar disso, demandaria um tempo muito longo. Então, eu vou, assim, muito mais dar uma instrumentalização teórica para quem depois quiser aprofundar no tema. Bom, as minhas primeiras considerações em relação à questão da irrigação do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo, é que o encéfalo, apesar de ser uma estrutura tão pequena, né, um encéfalo de um indivíduo aproximadamente de uns 80 quilos, tem uma média de 1,5 kg, 1,6 kg, por aí, né? Em média. E essa parte tão pequenininha, ela utiliza 15% de todo o nosso débito cardíaco quando o corpo está em repouso. Então, veja que a atividade metabólica funcional do cérebro é uma coisa imensa, gigantesca. A outra coisa importante para a gente pensar, então, que uma estrutura dessa, que tem essa quantidade de aporte sanguíneo, né? Ela é uma das estruturas que mais consome energia. Para a gente ter uma ideia, a irrigação encefálica, ela só, em termos de aporte sanguíneo, perde para o rim. É o único que recebe mais sangue, apesar do que as células renais não consomem a quantidade de energia que consome o neurônio. Então, é uma estrutura que tem uma necessidade de um aporte permanente de sangue. A consequência disso é que cerca de 50% das internações neurológicas envolvem intercorrências vasculares. O porquê disso, né? Quer dizer, a interrupção de pouco tempo de sangue já é suficiente para você ter perda de consciência. De 5 a 10 segundos, em média, sem fluxo sanguíneo cerebral, esse tempo é suficiente para que o indivíduo perca a consciência. E se você permanece, né, um tempo maior com interrupção do fluxo sanguíneo, depois de 4 minutos, o indivíduo já pode ter perda de tecido nervoso. Quer dizer, essa perda pode levar já à morte neuronal. Claro que isso varia de acordo com a temperatura corporal, etc., mas, enfim, é algo que tem uma extrema relevância. Então, se a gente correlacionar, né, essa questão da morte neuronal
uma questão das internações e intercorrências neurológicas, você vê que claramente uma atividade de perda do fluxo sanguíneo neuronal é responsável, então, por uma quantidade enorme de perda da capacidade funcional do cérebro. Então, esse em torno de 50% de internações neurológicas envolve exatamente esses mecanismos vasculares. Portanto, isso é de extrema importância, esse conhecimento. Em relação especificamente ao polígono de Willis, esse termo ele foi dado em homenagem a um grande, talvez o maior neuroanatomista inglês, que é o Thomas Willis. Ele nasceu em 1621 e faleceu em 1673, mas ele fazia parte de um grupo extremamente competente de anatomistas e histologistas ingleses, né, do século XVII, e ele foi um cara que descreveu esse polígono de formas mais aprofundadas. Na verdade, não foi o primeiro a descrever. Você tem descrições do círculo arterial aí, que vem lá dos antigos, do mundo antigo, depois você tem Vesalius, etc., mas o Thomas Willis, ele secava muitos cadáveres humanos, estudou muita anatomia comparada, e fez a descrição muito grande do polígono de Willis. Não só isso, como em estudos animais, ele também teve a oportunidade de clipar artérias e ver o funcionamento em vivo desse círculo arterial. Por isso, foi em homenagem a ele que se criou esse termo de polígono de Willis, mas anatomicamente a gente conhece e chama, né, de círculo arterial cerebral. Agora é um termo que está consagrado, né, principalmente na neurocirurgia, na neurologia clínica. Esse termo ele se manteve, né? Bem, falando especificamente agora do segundo item, que é a anatomia propriamente dita, esse círculo arterial cerebral, ele surge porque o cérebro, pela demanda que existe em relação à quantidade sanguínea que precisa chegar ao cérebro, ele utiliza dois grupos distintos, dois sistemas distintos vasculares. O primeiro deles é um sistema que envolve a artéria carótida interna. Né? A carótida interna esquerda vem da carótida comum esquerda, aqui do arco aórtico, e a carótida direita, né, ela é derivada, ela sai do tronco braquiocefálico. Essas duas carótidas penetram dentro da caixa craniana, já eu mostro a vocês, e ao chegar dentro da caixa craniana, ela forma um grande sistema chamado de sistema anterior de irrigação cerebral. Então, a parte mais evidente é o sistema anterior. Da mesma forma, você tem um sistema posterior, onde o sangue é derivado das duas artérias vertebrais. As duas são ramos das respectivas subclávias esquerda e direita. E aí, penetra ali pelo forame magno, e quando chega na base do cérebro, elas se fundem numa artéria única, que é a artéria basilar, e depois a gente vai ver depois da origem das cerebrais posteriores. Esse é o sistema posterior. O sistema anterior, carotídeo, ele está ligado basicamente à irrigação das regiões cerebrais propriamente ditas. Já o sistema posterior, além da irrigação cerebral, ela também faz a irrigação do cerebelo, do tronco cefálico e da medula espinhal. Vamos tentar ver isso aí numa outra imagem, como é que isso funciona. Aqui a gente tem uma vista lateral do pescoço, mostrando aqui a carótida comum direita. Veja que ela forma a irrigação da parte da face pela carótida externa, e a carótida interna, ela vai em direção à caixa craniana, penetra aqui no canal carótico, forma um S, que é chamado sifão carotídeo, percorre aqui parte do seio cavernoso, e vai emergir, então, na porção mais anterior da caixa craniana. Essa carótida, ao emergir, ela vai, então, dar origem a vasos extremamente importantes e que fazem parte da irrigação, ou são responsáveis pela irrigação da maior parte da região anterior do cérebro. Aproveitando ainda essa imagem, que é uma imagem do Néter, a gente tem uma outra artéria,
que é a artéria vertebral, ela sai em direção aos forames vertebrais, penetra na base do crânio pelo forame magno, e ali ela vai se fundir a artéria vertebral contralateral numa artéria única chamada de artéria basilar. Então, essa artéria aqui. Esse sistema posterior, ele vai irrigar a parte mais posterior do cérebro, como já eu mostro a vocês, ao mesmo tempo em que ela vai também ser responsável pela irrigação de todo o cerebelo, do tronco cefálico e da medula espinhal, principalmente a parte mais alta da medula espinhal. Bom, já adiantando alguma coisa, veja que a artéria basilar dá origem às artérias cerebrais posteriores e um pequeno ramo comunicante está juntando aqui o sistema vértebro-basilar ao sistema carotídeo. Então, a partir dessas conexões, que a gente vai começar a pensar na anatomia do ciclo arterial cerebral. Se a gente observar numa outra imagem, a mesma coisa, aqui já com a presença do cérebro. Aqui a gente tem a artéria carótida interna no sifão carotídeo, está aqui o seio cavernoso. Ela emerge na base do crânio, dando origem aqui a uma série de artérias que vão irrigar a região anterior do cérebro, já eu falo delas. Aqui a vertebral, penetrando pelo forame magno, uma vertebral se ligando à outra, dando origem à artéria basilar. Veja que a basilar dá origem às vertebrais, e olha só, comunicante posterior conectando esses dois grandes sistemas. Então, vamos tentar pensar em dois sistemas integrados de irrigação cerebral que são complementares e que se fundem por artérias comunicantes. Já eu falo um pouquinho melhor sobre a formação desse sistema. Aqui numa imagem clássica, de uma visão inferior dos dois hemisférios cerebrais, a gente tem aqui o hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral esquerdo. Aqui a gente tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, ou seja, o tronco cefálico e o cerebelo. Repara que aqui a gente tem as duas artérias vertebrais. Na transição, né, da ponte com o bulbo, elas se fundem, formando uma artéria única, que é a artéria basilar, que vão terminar dando duas artérias cerebrais posteriores, que é o que interessa para a gente aqui, que vão irrigar a região posterior do cérebro. Além disso, só para citar, esse sistema vértebro-basilar, ele é responsável pela irrigação de todo o tronco cefálico, de todo o cerebelo, da parte mais alta da medula espinhal. Então, as regiões do encéfalo mais baixas, quer dizer, do tronco cefálico e a região do cerebelo, também fazem parte desse conjunto de artérias que formam o sistema vértebro-basilar. Hoje, a gente não vai falar disso aqui, fica para uma outra oportunidade, já que eu vou focar exatamente nos principais vasos que compõem o polígono de Willis. Veja que a artéria basilar, ela termina bifurcando novamente em duas artérias cerebrais posteriores. O outro sistema, que é o sistema carotídeo, está aqui representado as duas carótidas internas. A artéria carótida interna, ao emergir na base do crânio, ela vai dar uma artéria grande, que vai em direção à face superolateral do cérebro, dirige, portanto, na região mais lateral do cérebro, que é a artéria cerebral média, é a mais calibrosa. Em seguida, ela dá um ramo grande também, que vai em direção à face medial do cérebro, que é a artéria cerebral anterior. Veja bem, a artéria cerebral anterior, direita e esquerda, elas estão conectadas por uma artéria comunicante. Então, você tem um círculo fechado nessa região mais anterior que permite a comunicação das duas cerebrais anteriores, como a gente observa aqui na imagem. A cerebral média, ela está em direção, então, à região mais lateral. E repara bem que ela dá um pequeno ramo que vai em direção às duas artérias cerebrais posteriores. Esses dois ramos são os ramos comunicantes posteriores. Os ramos comunicantes fecham o círculo arterial. Já eu vou falar um pouquinho dessa funcionalidade. Então, a gente pode ver nessa imagem que essas estruturas cerebrais que formam o sistema carotídeo, o sistema vértebro-basilar, nessa região basal do cérebro, elas são interconectadas num círculo fechado de estruturas vasculares. Então, forma um anel
ou, se preferir, um epitágono, por isso um polígono, chamado polígono de Willis, conforme o Willis propôs, né? Esse círculo arterial cerebral, então está aqui uma imagem, vamos ver isso aqui numa peça anatômica dissecada, a gente tem aqui uma carótida, outra carótida, né, a direita e a esquerda, repara bem que a carótida dá origem a uma artéria cerebral média, que se dirige lateralmente em direção à face superolateral do cérebro, penetra aqui no sulco lateral e vai em direção à face lateral. A outra artéria importante da carótida é a cerebral anterior, que mergulha na face medial do cérebro. Veja que elas estão unidas por um pequeno ramo comunicante anterior. Então, toda essa região anterior está fechada. Ela dá ainda um ramo comunicante posterior, que vai se dirigir diretamente às artérias cerebrais posteriores, que derivam aqui da basilar. Só lembrando aqui, ó, as artérias vertebrais se unem na transição bulbo-pontino e formam a artéria basilar, e a artéria basilar, no seu final, ela bifurca novamente nas cerebrais posteriores. Então, o ramo comunicante posterior acaba fechando esse sistema posteriormente. Então, o que a gente tem aqui é um círculo arterial fechado. Já eu falo um pouquinho da funcionalidade dele. Se a gente observar aqui, essa imagem do néter, ela é muito bem elaborada, né, porque dá a noção exatamente dessa intercomunicação. Veja, então aqui a gente pode ver bem as duas carótidas internas, dando origem às cerebrais anteriores, dos dois lados, que se comunicam pelo comunicante anterior, dá origem a uma cerebral média, e uma comunicante posterior. Veja que a comunicante posterior ela vai exatamente nos ramos terminais da basilar, que são as duas cerebrais posteriores. Depois eu falo com calma dos territórios de irrigação, para a gente entender isso melhor, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essas artérias elas estão interconectadas. Bom, qual é a função desse negócio? Para que isso acontece? Que funcionalidade isso tem? A funcionalidade é que, nos processos vasculares de instalação lenta, o sangue arterial ele pode mudar de posição de acordo com a necessidade. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu tenho, vamos dizer, um bloqueio do topo da minha artéria basilar. Consequentemente, o sangue não deveria passar da cerebral posterior direita nem esquerda. O que acontece? Se esse processo de instalação bem lenta, essa artéria carótida ela pode enviar o sangue pela comunicante posterior, como se fosse um bypass, e o sangue chegar à cerebral posterior, de um lado, e o mesmo pode acontecer com a outra. Então, seriam mecanismos em que você pode suprir no processo de instalação lenta essa falta de sangue de um vaso principal. Vamos dizer aqui, vamos fazer um outro exemplo. Vamos dizer que essa carótida direita tivesse bloqueada, o sangue, então, com o bloqueio dela, não passaria para a cerebral anterior nem para a cerebral média. O que acontece aqui? O sangue poderia vir aqui pela basilar, através da comunicante posterior, e suprir essas artérias. É interessante que, na prática, no indivíduo já adulto, com cérebro já formado, dificilmente no processo de instalação aguda, esse complemento, essa compensação pode ocorrer. Mas, por exemplo, durante a infância, durante os primeiros meses de vida, principalmente, você pode ter, você tem ainda uma flexibilidade bastante importante dessas artérias, e você pode ter um sistema compensatório. E o mais importante que tem o ciclo arterial cerebral é que nos processos de comprometimento do desenvolvimento embrionário das artérias, em que haja falha do surgimento de um desses grandes vasos, aí sim você pode ter um padrão perfeito de compensação através dessas artérias comunicantes do polígono de Willis. Então, na prática, a gente tem principalmente um mecanismo de compensação, às vezes, quando o processo é de instalação muito lenta, mas principalmente durante o desenvolvimento embrionário, porque essas artérias são uma quantidade muito grande de artérias que a gente tem nesses circuitos. E aí, num processo de evolução embrionária, eu falo já disso, e você tem um comprometimento desse processo vascular, seria um
uma causa gravíssima de lesão cerebral. Então, nesses processos de desenvolvimento, você tem esses sistemas compensatórios. Isso é muito interessante, porque a gente observa lá na prática que esse padrão do polígono de Willis clássico aí, ele nem sempre está presente. Eu diria assim que cerca da metade, ou até mais da metade dos cérebros, possuem determinadas variações do padrão clássico do polígono de Willis. Quer dizer, você tem padrões compensatórios, muitas vezes padrões fetais, que você observa o tempo todo. Por exemplo, uma cerebral posterior sendo suprida por uma carótida através da comunicante posterior. E a pessoa tem uma vida normal e funciona muito bem, obrigado. De qualquer maneira, o aspecto funcional depende basicamente dessas conexões, e o papel natural desse polígono de Willis é uma forma de fazer um bypass compensatório em caso de lesão ou de má formação. Principalmente, eu deixo claro para vocês, isso vale basicamente no período embrionário e nos primeiros meses de vida. Aqui a gente tem uma imagem bastante interessante, que é a imagem do polígono de Willis, de uma arteriografia, mostrando aqui as duas vertebrais, dando origem à basilar e dando origem a basilar terminando, formando as duas cerebrais posteriores. Por outro lado aqui, a gente tem a carótida. Veja que as carótidas estão chegando aqui, dando origem aqui, a cerebral média, cerebral anterior, de um lado, né? Cerebral média de um lado, cerebral anterior do outro, conectadas aqui pelo comunicante anterior, e aqui a artéria comunicante posterior, conectando esse conjunto de artérias. Então, mostrando aqui o círculo arterial cerebral num exame de arteriografia. Aqui uma outra imagem para a gente ver bem também a mesma coisa. Você tem aqui o padrão das chegadas da carótida interna. Aqui a gente tem a cerebral média, a cerebral anterior, cerebral média, cerebral anterior, a comunicante anterior, a comunicante posterior. Aqui a gente tem a artéria cerebral posterior e o topozinho da artéria basilar. Então mostra bastante bem o polígono de Willis. Uma dúvida bastante grande que se tem que tipo de polígono ele é, né? Vou dar um toque em relação a isso. Veja, aqui numa outra imagem, numa outra arteriografia, dá para a gente ver bastante bem, né, no exame mais digitalizado, em que a gente tem aqui a artéria basilar, bem evidente, a artéria carótida interna, veja, dando origem aqui à cerebral média, carótida interna, cerebrais anteriores, a cerebral posterior. Então você tem a basilar, aqui as regiões do polígono, um ângulo um pouquinho diferente daquele que a gente mostrou, e algumas malformações presentes aqui, que são alguns meningiomas desses vasos. Veja, é interessante a gente pensar no ciclo arterial cerebral sempre num aspecto embrionário. Aqui a gente tem uma imagem em que a gente tem uma sequência evolutiva do processo embrionário. O ciclo arterial cerebral, ele não nasce imediatamente dessa forma que a gente vê. Essa imagem é a imagem do Testi, mas a gente observa nos trabalhos de embriologia vascular que no início da formação das estruturas encefálicas, todo o sangue que chega no cérebro ele é proveniente da carótida interna. Então, a carótida interna está representada aqui. O sangue chega através dela, e ele vai para a cerebral média, ele vai para a cerebral anterior e vai para a cerebral posterior, através da carótida, e em direção também às estruturas que vão suprir o cerebelo troncocefálico. Então, veja que o fluxo sanguíneo, todo ele é feito pela artéria carótida interna. O porquê que isso acontece? Então, por que isso acontece? Porque as artérias vertebrais ainda não se desenvolveram, não chegaram a fundir com a artéria basilar. Então, na verdade, todo o fluxo sanguíneo é de uma artéria carótida primitiva, que manda sangue, portanto, para a cerebral posterior, para as artérias que vão para o tronco cefálico e cerebelo, que vão formar a futura basilar, para a cerebral média e para a cerebral anterior. Inclusive, a comunicante posterior ainda não é uma comunicante posterior, mas é um tronco posterior
bastante desenvolvido. Com a evolução, essas artérias posteriores duas se fundem numa artéria única, que vai dar origem à artéria basilar. Uma parte delas vai em direção à artéria carótida, perdão, artéria vertebral, as artérias espinhais, as artérias cerebelares, tudo são troncos únicos que vão distribuindo de forma aleatória. Veja que aí, mesmo nesse processo, a cerebral posterior ela começa a ficar mais individualizada, já existe uma fusão em direção ao basilar. As duas cerebrais anteriores também acabam se fundindo na região mais proximal à carótida, mas ainda assim o fluxo sanguíneo é todo derivado da carótida interna. Repare que isso é muito importante, porque às vezes essa fusão não ocorre de forma correta, e aí você mantém no adulto um padrão fetal, por exemplo, cérebros que não têm essa comunicante posterior aqui, e que o sangue da cerebral posterior vem todo da carótida. É muito frequente de ver nas peças anatômicas essas variações com manutenção no padrão fetal. Mas, enfim, ainda com esse desenvolvimento, e já com os vasos já bem determinados, o que acontece aqui? Você tem um sangue todo ainda proveniente da carótida interna, inclusive sendo enviado em direção às vertebrais. As vertebrais primitivas, elas ainda não têm pressão sanguínea proveniente lá dos grandes vasos do coração, ou da base do coração, para chegar até aqui. Inicialmente, as vertebrais são muito fininhas, então o sangue todo, a pressão sanguínea toda, vem da carótida, que ela primitivamente já é mais calibrosa. Só depois que as vertebrais começam a aumentar de calibre, e aí, consequentemente, o sangue vai provir lá dos grandes vasos, vem para ela, e aí esse sistema de pressão equilibra com o sistema de pressão carotídeo. Então, a pressão de um lado e de outro torna-se uma pressão equivalente. Consequentemente, o que acontece aqui? As comunicantes posteriores atrofiam, perdem o volume, porque as outras crescem muito, então o sangue passa a ter uma inversão. Vem das duas vertebrais, penetra aqui nas espinhais, nas cerebelares, nas pontinas e, finalmente, nas cerebrais posteriores. Então, você tem progressivamente uma inversão de fluxo arterial. Tanto é que no adulto, salvo em condições de patologia, as comunicantes posteriores são pouco calibrosas e, geralmente, elas não carregam o sangue de um lado para o outro, porque a pressão arterial aqui, de um sistema com o outro, é exatamente a mesma. Salvo situações, então, como a gente estava falando, de instalação de algum bloqueio. Então, esse padrão fetal é muito importante a gente estar pensando nele, principalmente para pensar em patologias, mas também para pensar em exames de imagem. Às vezes a gente observa um exame de imagem em que a arteriografia, né, de uma artéria carótida enche uma cerebral posterior. Então, na verdade, isso aí são permanências ou persistências de padrões fetais. A gente tem uma quantidade de variação anatômica de padrão fetal muito elevado no polígono de Willis. Esse polígono de Willis clássico aqui, ele é menos que 50%. Então, só fica aí essa observação para a gente não se perder. Bom, vamos falar, então, um pouquinho sobre cada uma dessas artérias principais. Eu vou focar nos grandes vasos, na cerebral anterior, na cerebral média e na cerebral posterior, mas vou dar uma pequena pinceladazinha também nos vasos profundos. Existem pequenos sistemas arteriais de artérias perfurantes e artérias profundas, eu vou falar daqui a pouco nelas, e também nessa pequena artéria, que é a artéria coroide anterior, que apesar de não fazer parte diretamente do polígono de Willis, indiretamente ela está relacionada com esse ciclo arterial cerebral em termos funcionais. Então, vou dar uma pinceladinha nelas quando falar da irrigação profunda das estruturas cerebrais. Bom, a primeira artéria é a artéria cerebral anterior, a primeira que eu vou falar aqui, é uma artéria que se projeta da carótida em direção à face medial do cérebro. E aqui a gente observa, então, que essa artéria cerebral anterior ela sai da carótida, ela mergulha na fissura longitudinal do cérebro e vai irrigar a região medial do cérebro. Então, aqui a gente tem uma visão da cerebral anterior,
que ela vai irrigar toda essa região medial até a metade aqui do chamado pré-cúneus. Essa região toda da face medial, uma pequena região da face inferior do cérebro, região frontal do lobo inferior, desculpe, região frontal inferior, parte mais medial dela, é território de irrigação da artéria cerebral anterior. Essas regiões são regiões muito importantes, principalmente para já pensarmos na questão das correlações anátomo-funcionais, que já eu falo, mas são muito importantes porque elas irrigam regiões sensório-motoras da perna e do pé, quer dizer, dos membros inferiores, né? São regiões que formam aqui o lobo paracentral, irrigam regiões ligadas à parte de comportamento emocional, o giro do cíngulo, as regiões septais, as regiões órbito-frontais, pré-frontais, são regiões muito importantes nas funções ligadas à tomada de consciência, às decisões, ao pensamento mais racional e alguns processos motivacionais de prazer. Então, está envolvida com essas funções básicas ou primordiais. Aqui eu tenho uma peça dissecada lá do nosso acervo, mostrando exatamente a artéria cerebral anterior penetrando aqui na linha média e se distribuindo aqui boa parte da face medial. Se a gente observar bem, o território, então, de irrigação da cerebral anterior é esse, ó. Está aqui essa coloração um pouquinho mais escura, em que a gente tem aqui as regiões sensório-motoras da perna do pé, as regiões do giro do cíngulo que estão ligadas ao sistema límbico e as regiões frontais, pré-frontais e órbito-frontais que estão ligadas à motivação, ao prazer, ao pensamento abstrato. Então, ela tem esse território bastante grande. Se a gente observar uma vista inferior do cérebro, esse território de irrigação da artéria cerebral anterior se projeta, então, para as regiões órbito-frontais mediais. Então, a gente pode dizer que a grande artéria que irriga a face medial é a artéria cerebral anterior. A outra artéria, que é a artéria cerebral média, é a artéria mais calibrosa, depois que há o desenvolvimento embrionário. No início, não. No início, a mais calibrosa é a artéria cerebral posterior. Mas depois é a média. Ela sai da artéria carótida interna, mergulha na região lateral, em direção à região lateral do cérebro, por esse suco lateral, é um suco grande. E aqui ela se projeta tanto para as regiões superiores como inferiores à face superlateral. Essa parte é uma parte extremamente importante. Por quê? Ela vai irrigar, nesse contexto aqui, áreas ligadas à sensibilidade e motricidade das regiões superiores do corpo, né? Quer dizer, troncos, membros superiores, face. Também áreas funcionais ligadas ao movimento do globo ocular, áreas ligadas à expressão da linguagem, à recepção da linguagem, áreas ligadas ao sistema auditivo, áreas pré-frontais também ligadas à consciência, ao pensamento abstrato, enfim, são territórios de extrema importância, isso só falando de córtex, de superfície cerebral. Aqui a gente tem, então, uma outra peça dissecada, mostrando aqui as projeções da cerebral média, saindo aqui do suco lateral em direção à superfície cerebral. Passo superolateral, com essas projeções da artéria cerebral média. Então, o território é um território bastante grande, por isso ela é tão calibrosa. Então, como eu disse, está envolvida com fala, com linguagem falada e escrita, com movimentos e sensibilidades das estruturas corporais superiores, né? Tronco, membros superiores e face. Regiões ligadas à audição, à interpretação da linguagem, ao movimento do globo ocular, algumas tomadas de decisão e regiões ligadas ao chamado esquema corporal. Então, a capacidade que a gente tem de perceber nossas estruturas corporais. Então, é uma artéria que, quando é comprometida um grande vaso, faz um estrago, como a gente diz na linguagem popular. A artéria cerebral média também tem uma projeção inferior para as regiões órbito-frontais e regiões inferiores, né, do lobo parietal e regiões superiores do lobo temporal. Então, você tem uma sombrazinha dela na face inferior. Mas ela é uma artéria que eu diria que predominantemente é da face superolateral. Por último, a artéria cerebral posterior, ela sai já não da carótida, mas da basilar, então ela pertence ao sistema vértebro-basilar, e ela se dirige
a face inferior do cérebro e uma boa parte da região posterior do cérebro. Nessas distribuições, vejam, deixa eu voltar àquela imagem, ela irriga regiões ligadas à memória, regiões ligadas à visão, regiões ligadas às porções interpretativas ligadas à visão, percepção espacial, percepção de leitura, percepção de movimento, enfim, uma série de funções importantes. Além disso, se a gente observar bem, uma parte da cerebral posterior, ela caminha em direção às estruturas cerebrais diencefálicas. Essa aqui é uma outra visão que a gente tem aqui, ó, a artéria cerebral posterior, e ela está caminhando aqui, ó, para irrigar estruturas altas do tronco cefálico, estruturas coroidais e as estruturas diencefálicas, tálamo, hipotálamo. Então, ela tem um papel muito importante na irrigação de estruturas talâmicas e hipotalâmicas. Tudo isso aí tem implicações clínicas muitíssimo importantes. Então, a cerebral posterior, o território de irrigação dela é esse que está em marrom claro. Veja que é uma área bastante extensa da face inferior, da face medial, até uma pequena parte do pré-cúneus. A face inferior, praticamente toda ela é o território de irrigação da cerebral posterior. Então, com isso, a gente dá uma ideia bastante boa desses territórios principais, as grandes artérias que são ligadas ao polígono de Willis. Aqui a gente tem o polígono de Willis, né? Tá a carótida, cerebrais anteriores, comunicante anterior, comunicante posterior dos dois lados, a cerebral posterior e a basilar. A dúvida, a grande pergunta que se faz então é o quê? Um heptágono? Visualmente um heptágono, mas você considera como artérias associadas ao polígono a carótida, o topo da artéria basilar, as duas carótidas e a parte proximal da cerebral média também. Então você considera essas tributárias associadas funcionalmente às artérias do polígono de Willis. Eu estou aproveitando essa imagem, trouxe essa imagem para a gente falar um pouquinho também, além dessas artérias maiores, de pequenas artérias, que são artérias profundas, que formam grupos chamados grupo anteromedial, anterolateral, posteromedial e posterolateral. O que são essas artérias? São pequeninas artérias que vão perfurar a superfície cortical e vão irrigar estruturas profundas da região encefálica. O grupo anteromedial, ele sai da comunicante anterior, principalmente uma pequena parte da cerebral anterior. O grupo anterolateral, tomam parte deles as artérias perfurantes provenientes da cerebral anterior e pequena parte da cerebral média também. Mas é principalmente cerebral anterior. O grupo, essas artérias aqui penetram na substância perfurada anterior. O grupo anteromedial irriga regiões pré-ópticas do hipotálamo, regiões da comissura anterior, regiões septais. E essas artérias perfurantes, ou chamadas artérias estriadas, juntamente com ramos que provêm da artéria cerebral média, irrigam as estruturas profundas dos núcleos da base. Então, a gente vai mostrar nessas imagens aqui depois, são esses territórios mais profundos. Já já eu volto a eles. O grupo posteromedial são chamadas de artérias tálamo-geniculadas. São artérias que saem do topo da basilar e da comunicante posterior, penetram na substância perfurada posterior e irrigam estruturas profundas que tomam parte do subtálamo, das regiões do mesencéfalo, as transições do diencéfalo com o mesencéfalo, e, por último, o grupo anterolateral, o grupo posterolateral, são artérias chamadas de artérias tálamo-perfurantes. Vão irrigar partes do tálamo junto com a cerebral posterior, regiões dos corpos geniculados, enfim, você tem essa irrigação profunda. Eu queria chamar a atenção por essa pequena artéria que é a coroidal anterior, ou coroídea anterior, que sai da carótida e auxilia profundamente a irrigação de estruturas dos núcleos da base juntamente com esses sistemas. Esses grupos de artérias perfurantes são importantes porque elas são frequentemente acometidas de acidentes vasculares cerebrais, né? Por exemplo, as artérias do grupo anterolateral, as estriadas, enfim, você pode ter bastante acidente vascular aí com comprometimento de estruturas internas.
só para a gente ver os territórios de superfície da cerebral anterior, da cerebral média e da cerebral posterior. Face medial cerebral anterior, face superlateral cerebral média, face inferior cerebral posterior. A parte profunda, uma pequena parte do tálamo também é cerebral posterior, uma parte mais profunda de núcleos da base da coroidal anterior, e essa parte aqui são aquelas artérias do grupo anterolateral ou artérias estriadas, irrigando estruturas de núcleos da base, principalmente. Numa outra imagem, ou num corte horizontal, a gente está sintetizando aqui, mostrando, né, as artérias cerebral, território de irrigação da cerebral anterior, em azul, da cerebral média em marrom, da cerebral posterior em rosa, e a parte profunda aqui, ó. A parte da coroidal anterior, que são os núcleos da base, principalmente núcleo caudado, cápsula interna. As regiões talâmicas são territórios de ligação também da cerebral posterior através daquelas artérias que vão em direção ao encéfalo, né, as coroidais posteriores chamadas. A coroídea anterior forma essa estrutura bem, que eu tinha relacionado bem, de transição, e os núcleos da base, principalmente, são irrigados pelas artérias estriadas, que são decorrentes, então, da cerebral média e da cerebral anterior. Então, só para a gente ter noção que essas artérias do polígono de Willis também irrigam as estruturas mais profundas. Eu queria falar, então, um pouquinho com vocês. Que essas lesões vasculares são conhecidas como acidentes vasculares encefálicos, ou AVEs, né? A gente fala muito do AVC, acidente vascular cerebral, mas o termo correto é AVE. Acidente vascular encefálico, às vezes, acometem estruturas do encéfalo também. São dois tipos. Um, em que você tem a interrupção do fluxo arterial, o bloqueio da luz vascular, é chamado de acidente vascular isquêmico. Aí pode ser feito por tromboses, né? Você tem um processo de coágulo na parede arterial, esse trombo se desprende, quando chega num vaso menor, ele bloqueia, oblitera, forma um êmbolo. Então, acidentes do tipo tromboembólicos são acidentes clássicos do tipo isquêmico. Ou processos de comprometimento progressivo das paredes vasculares, que são chamados processos ou fenômenos ateroscleróticos. Aí não é um fenômeno agudo, mas vai fechando progressivamente o fluxo sanguíneo. O outro tipo de AVE é o AVE hemorrágico. Esse quase sempre é agudo, acontece por ruptura da parede vascular e você tem um derramamento de sangue, ou nas regiões meníngeas, ou entre as meninges e o cérebro, né? São as hemorragias, né, que formam hemorragias subaracnoides, etc. Ou são acidentes vasculares hemorrágicos intraparenquimatosos, quando acontece numa artéria que irriga a estrutura interna do sistema nervoso. Então, você tem esses dois tipos, isquêmicos e hemorrágicos. Os hemorrágicos podem ser externos ao cérebro ou podem ser intraparenquimatosos. Os acidentes vasculares hemorrágicos, eles acontecem principalmente porque você tem pequenas alterações das paredes vasculares, né, principalmente nos encontros entre as artérias. No momento em que essas artérias se encontram, geralmente você tem áreas de fragilidade vasculares. Por isso que a imensa maioria das áreas de fragilidade vascular formam pequenas saculações de sangue que vão crescendo com o passar dos anos, pelo aumento da pressão arterial progressiva, né? A pressão está o tempo inteiro fazendo força sobre essas estruturas de parede arterial e vai formando essas saculações que são conhecidas como aneurismas. Os sítios mais comuns de aneurismas são em torno das estruturas do polígono de Willis. A gente vai ver depois que a maior parte acomete o sistema carotídeo, né, o sistema anterior, e uma menor parte o sistema vértebro-basilar. Mas o que é o aneurisma? O aneurisma é uma área de fragilidade vascular, né, que acontece e é formado por uma dilatação da parede. Você tem na junção de uma artéria com outra, né, quando uma artéria se subdivide, etc.,
você tem regiões, nessas regiões, uma área de fragilidade vascular pela ausência da camada muscular da artéria. Então, nesses locais, o fluxo sanguíneo intenso e a pressão arterial intensa vai causando uma fragilidade, uma projeção externa dessas paredes vasculares que formam estruturas de um aspecto sacular, arredondado, nessas dilatações, que são chamadas, então, de aneurismas. Acho que tem algum problema com esse slide, mas tudo bem, não há problema. Essa imagem mostra que 85% dos aneurismas cerebrais acontecem por dilatação do sistema anterior, né, do sistema carotídeo. Você tem cerca de 30% dos aneurismos acontece na região da cerebral anterior, principalmente na conexão da comunicante anterior com a cerebral anterior, uma parte menor nas porções mais distais. No entorno da carótida interna também, cerca de 30% dos aneurismos acontece na junção da carótida interna com a comunicante posterior, com a cerebral média ou com a cerebral anterior. Então, você tem nessas bifurcações uma quantidade muito grande de presença de aneurismas, principalmente aqui na conexão da carótida com a comunicante posterior, porque esse fluxo sanguíneo é muito intenso lá daquela formação embrionária que a gente viu lá atrás. Você tem cerca de 25% dos aneurismas formados também em torno aqui da cerebral média, seja no início dela, na comunicação com a carótida, seja nos ramos mais proximais. Quanto mais próximo do polígono, mais frequente é a incidência de aneurismas. Os outros 15% são formados no sistema posterior, principalmente desses, a imensa maioria é formada aqui no topo da basilar ou na conexão da basilar com a cerebral posterior ou a cerebral posterior com a comunicante posterior. Mas a grande incidência, o grande ponto de incidência é principalmente no topo da basilar onde ela se bifurca. Aqui existe uma área de fragilidade bastante evidente. Então, o grande centro de ocorrência de aneurismos é na região do entorno do círculo arterial cerebral, né, ou do polígono de Willis. Esses aneurismas são visíveis em exames de imagem, né, frequentemente, e o tratamento é você clipar ou embolizar esses aneurismas, como se faz mais recentemente. Aqui, um exemplo do aneurisma da artéria cerebral média, bem evidente. Aqui, não é um aneurisma, mas são outras alterações vasculares, que são as malformações arteriovenosas. Você tem uma série dessas alterações, hemangiomas, etc., que levam a essas alterações. Enfim, também acometem essas estruturas. A ruptura desses aneurismas, geralmente, você tem essa ruptura. Deixa eu voltar aquela imagem aqui. Para fora do tecido nervoso, esses aneurismos podem romper entre a aracnoide e a pia mater, entre a aracnoide e a dura mater. E aí você tem, então, a formação de hematomas, que são essas áreas de concentração de sangue. Geralmente, quando você tem imagens, ela aparece uma coloração mais clara. Vou falar isso melhor daqui a pouquinho. As hemorragias, então, como disse vocês, elas podem ser intraparenquimatosas ou podem ser entre as meninges do cérebro ou entre as meninges e a caixa craniana. Aqui são exemplos de hemorragias intraparenquimatosas, possivelmente naqueles vasozinhos de artérias perfurantes que saem da base do polígono de Willis ou da artéria coroidal e vão chegar às porções mais profundas. Aqui, um acidente vascular hemorrágico clássico, né, numa tomografia de crânio, mostrando aqui uma hemorragia da artéria cerebral média intraparenquimatosa. Isso aqui é um quadro agudo. Geralmente, com o passar do tempo, você tem a formação de um edema cerebral que comprime o outro hemisfério para o outro lado. E aqui exemplos de hematomas
externos. O primeiro aqui é o hematoma subdural. O que acontece? Ele vai entre a aracnose, a pia mater e a dura. Então, a coleção de sangue é lançada aqui, isso aqui, com o passar do tempo, esse sangue vai coagulando, depois ele fica mais viscoso, e no final ele ou se calcifica, você tem aqui um processo ou de reabsorção ou de calcificação. Veja só como é que esse hematoma ele comprime o lado oposto do cérebro contra a caixa craniana contralateral, na face contralateral. Aqui um hematoma subdural com desvio da linha média e compressão do outro hemisfério cerebral. Aqui o hematoma epidural, entre a dura mater e a caixa craniana. Isso aí acontece geralmente por traumatismo craniano ou por ruptura de artérias, como, por exemplo, a artéria meningea média, né? Você tem um hematoma nas regiões laterais, na região da fossa temporal. Aqui o hematoma subfrontal, hematoma occipital. Veja que em todos esses casos você tem desvio da linha média do crânio, com compressão vascular, às vezes até você joga o tronco cefálico em direção à base do crânio, formando a chamada hérnia de Arnold-Chiari, ou projeções, inclusive, de hérnia hipocampal, que atravessa aqui a foice do cerebelo em direção ao tronco cefálico. Então, são emergências médicas com quadro neurológico grave que tem que ser rapidamente controlada, né, por intervenção cirúrgica. Aqui, o acidente vascular isquêmico, eu mostrei aqui uma obliteração progressiva da parede arterial no processo de aterosclerose, você tem um depósito de gordura e cálcio na parede vascular, que com o passar do tempo vai fechando a parede vascular. Isso é um processo, então, crônico. E você pode ter um processo de formação de um trombo, que é um processo agudo, quando você tem, por exemplo, um trombo que se desprende de uma área de trombose, vai para o coração, do coração é jogado para o cérebro e comprime um vaso menor. Esse é um processo agudo, de isquemia aguda. Aqui, exemplos de locais de aterosclerose, né? Aqui você tem vários pontos, né? Obliteração da carótida, obliteração das regiões mais altas da carótida interna, aqui obliterações da carótida comum, enfim, esses sítios de aterosclerose, que formam essas placas chamadas placas heterônomas, pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer vaso. Isso aí gera, então, uma isquemia, chamada acidente vascular isquêmico. Também, se for extenso e agudo, principalmente, pode causar um estrago. Vamos falar rapidamente, eu sei que eu estou chegando no fim da minha exposição, um pouquinho sobre os territórios de irrigação de cada artéria, com as suas consequências clínicas. Como eu disse, a artéria cerebral anterior, como ela irriga a face medial e parte do lobo frontal, então ela vai atender regiões importantes, né? Como, por exemplo, o córtex motor primário, o córtex sensitivo primário, as regiões motoras suplementares, as regiões pré-frontais ligadas à parte cognitiva e o próprio corpo caloso. Então você pode ter aí uma série de alterações vasculares quando você tem um comprometimento do início da artéria vertebral, da artéria cerebral anterior. Como, por exemplo, paralisia e perda de sensibilidade das pernas e dos pés, né, dos membros inferiores contralaterais. Então, você tem dificuldade de marcha, dificuldade de organizar o movimento. Isso pode alterar também a parte de controle ligada aos reflexos primitivos, né, incontinência urinária, desinibição, isso por alteração da região pré-frontal, perda da volição, né, perda do pragmatismo, perda da vontade, perda da motivação, que é chamada de abulia, alterações, discriminação tátil, enfim, uma série de alterações que podem acontecer, e síndrome desconectiva quando você tem lesão do corpo caloso. Então, lembrando aqui que esse território grande aqui fica, então, comprometido. As lesões da artéria cerebral média também formam estrago. Se você tem uma lesão do tronco principal da cerebral média, você vai ter uma alteração que vai comprometer áreas ligadas à fala, ao pensamento, ao planejamento motor, à execução do movimento das regiões altas, ao movimento do globo ocular, enfim, as áreas ligadas ao esquema corporal. Então, vamos lá, as áreas de fala, então vamos lá.
Então, se você tem uma lesão do giro pré-central, você vai ter uma paralisia fácil, braquio-cural contralateral, quer dizer, perda de toda a atividade motora das regiões altas do corpo, com exceção dos membros inferiores. Da mesma forma, quando você lesa a área sensorial, você tem uma hemanestesia contralateral das regiões altas do corpo, né? Do tronco, membros superiores, face. Se você lesa essas regiões ligadas ao movimento do globo ocular, você vai ter uma paralisia do olhar conjugado contralateral, dificuldades. Mas, na verdade, você, quando lesa os campos oculares frontais, esse prejuízo acaba sendo sempre dos dois lados. Você tem ainda, se você lesa as regiões profundas, então a parte aqui está ligada à porção mais inferior, às vias visuais, você pode ter comprometimento visual, que é hemanopsia homônima contralateral. As lesões das áreas de linguagem levam a afasias de expressão motora, você não consegue organizar a fala, ou sensoriais, compreender a fala. E, por último, uma coisa chamada de síndrome de negligência, quando você lesa essa região temporoparietal, ou temporoparieto-occipital, que você não reconhece um lado inteiro do corpo do meio ambiente, quando você lesa o lado direito, é chamada síndrome da negligência, ou quando isso acontece na vertebral esquerda, você tem a chamada síndrome de Gertzmann. Você tem a calculia, a agnosia dos dedos, não consegue reconhecer os dedos, a agnosia esquerda, direita, não sabe que lado esquerdo que direito, e não consegue mais escrever, chamada grafia. Aqui mostrando aqui aquela parte da radiação óptica que eu falei com vocês, que quando é comprometida, leva a hemanopsia homônima contralateral. Então, aqui o território enorme que você perde quando lesa cerebral média. Você tem aqui uma série de alterações. As síndromes isquêmicas da artéria cerebral posterior vão comprometer estruturas localizadas na face inferior e lateral. São muito importantes essas conexões, principalmente ligadas a alterações visuais. Essa região toda posterior aqui está ligada principalmente à percepção visual e à interpretação. Se você oclui a artéria nas regiões mais distais, você pode ter seletivamente perda de uma metade inteira do campo visual ou um quadrado, chamado quadrantonopsia. Quando você perde o campo visual inteiro, uma hemanopsia, ou um quadrado, uma parte, um quarto do campo visual, chamado quadrantonopsia contralateral. Quer dizer, se você lesa o lado direito, você não enxerga a metade esquerda do campo visual, por lesão da área visual primária. Você pode ter, por lesões próximas à área visual, chamada palinopsia, que é a perseveração de imagens, né? Você olha uma coisa, ela fica o tempo todo parada ali, mesmo quando você não olha para ela mais. Distorções visuais, né? Que é chamado de metamorfopsia, alucinações visuais, agnosias visuais, por exemplo, no reconhecimento de faces, né? Que é chamado prosopagnosia. Você pode ter isso tudo por lesões de áreas secundárias, dificuldades de leitura, dificuldades de reconhecimento de cores, de faces, de profundidade. E quando você lesa as regiões mais anteriores, você pode ter alterações de memória por comprometimento do hipocampo e das áreas vizinhas. Isso quando você tem oclusão distal. Quando você tem, então veja que o território é grande. Quando você tem oclusão proximal, logo do início delas, geralmente isso acontece um fenômeno que não é nem tão raro assim, que é a oclusão do topo da basilar, principalmente por fenômenos tromboembólicos. Aí você fecha o quê? As duas artérias cerebrais posteriores. E nesse caso, então, você tem alterações muito grandes. Primeiro, que você tem a incapacidade completa de visualização dos dois lados dos hemisférios. Então, você tem aí um estado bastante importante, que é chamada cegueira cortical. Além disso, projeções delas para as regiões altas do tronco cefálico do tálamo pode levar a alterações graves de consciência, como comas, né, com alteração de cerebração, né, por conta das coroídeas posteriores
e daquelas pequenas artérias, aquelas artérias tálamo geniculadas. Essas lesões podem acontecer também com cegueira cortical bilateral, né, cegueira chamada cegueira cortical, que você não consegue enxergar mais nada. Você pode ter uma síndrome de negação visual, né, um tipo de cegueira chamada de síndrome de Anton, e síndrome de Balin, que é uma ataxia óptica com alteração vascular, enfim, uma série de alterações graves que podem acontecer aí, só para vocês terem uma ideia. As síndromes de conexões profundas, geralmente, no caso aqui, complementando aquilo que eu estava falando, são causadas por aquelas artériazinhas que saem do cerebral posterior e vão em direção ao tronco e ao diencéfalo. Então, você pode ter alterações sensoriais, como, por exemplo, a síndrome talâmica de Dejerine-Roussy, né, o Roussy-Dejerine, que é o aparecimento de dores espontâneas a partir de uma série de estímulos sensoriais. Você pode ter alterações motoras, chamada hemibalismo, contrações violentas de estruturas proximais dos ombros, principalmente, né, dos membros, por cometimento de um núcleo chamado núcleo subtalâmico, que é a parte profunda do diencéfalo. Você pode ter paralisia por comprometimento do nervo locomotor. Você pode ter paralisias do olhar vertical também, por projeções de artérias que vão ao tálamo, enfim, chamadas alucinoses pedunculares, e que você tem dificuldades e vê imagens que não são aquelas concretas, ou seja, uma série de comprometimentos que acontecem não por estruturas da córtex, mas por estruturas profundas, principalmente do diencéfalo. Foi sensacional. Como sempre, as suas aulas são maravilhosas, e de uma aplicabilidade bem interessante, aplicabilidade clínica, né, que isso é imprescindível. A gente fala anatomia pura, só por si, hoje a gente não vê muita aplicabilidade nisso, né, então a gente fala no geral e sempre aplica, e a sua aula sempre é maravilhosa. Então, gostaria de, mais uma vez, de agradecer a sua participação.